Oi pessoal, resolvi fazer um videozinho rápido aqui que vem a ser um guia definitivo de como é que a gente pode converter o número de sistema binário para decimal e de decimal para binário, quer esse número aí tenha parte fracionária diferente ou igual a zero. Como exemplo inicial, eu vou utilizar, por exemplo, a conversão do número 1011, que está em binário, para decimal. Para a gente fazer isso aí, eu vou tomar como base a própria representação de um número qualquer em sistema decimal. Por exemplo, se a gente considerar o número 2.341 em base decimal, o número 2.431, melhor dizendo, em base decimal, esse número pode ser expresso por meio da soma de seus algarismos multiplicados por potências de base 10, porque a base em questão aqui é 10. Então, esse número 2.431 pode ser expresso como sendo 2 vezes 10 ao cubo, mais 4 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 0. Ora, a gente utilizou essa representação porque a base em questão é decimal. Se a gente tomar posse dessa mesma estratégia de representação de números, como sendo a multiplicação de seus algarismos por potências da base, para que a gente consiga representar esse número aqui, 1, 0, 1, 1, na base binária, eu posso, tomando essa mesma estratégia aí como base, representar esse número como sendo 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ora, então, esse número eu o fiz dessa maneira porque a base é 2. Comecei aqui representando o primeiro dos algarismos vezes 2 elevado a 0 e continuei até chegar no último. Feito isso, o número em questão, perceba que ele pode ser expresso como sendo 1 vezes 2 ao cubo, que é 8, 0 vezes 2 ao quadrado, é lógico que vai dar 0, 1 vezes 2 elevado a 1 dá o 2 mesmo, e 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1. Portanto, esse número 1, 0, 1 na base 2, ele pode ser expresso como sendo o 11 na base decimal. Então, se você quiser converter qualquer número binário sem parte fracionária, ou melhor dizendo, com parte fracionária igual a zero, só com parte inteira, então não tem muito segredo não. Tudo que você tem a fazer é tomar esse número em questão e representar esse número como sendo os seus algarismos multiplicados por potências de 2, porque a base é binária, iniciando aqui com o expoente 2 elevado a 0, até você chegar no último em questão. Nesse caso desse número, o último aqui ficou sendo esse 1 vezes 2 ao cubo. Então, já foi aí o primeiro tipo de conversão, a gente vai passar para o segundo. Se agora a gente estiver interessado em converter o número que está em sistema binário para decimal, com esse número possuindo dessa vez uma parte fracionária diferente de zero, o modo como a gente vai fazer isso é da maneira como a gente vai expressar agora. Por exemplo, se a gente estiver interessado em converter o número 1011,0111 que está em base binária para decimal, a gente faz o seguinte, olha, inicialmente, esse número aqui, especificamente desconsiderando essa parte fracionária, a gente já sabe que esse número 1011, ele vem a ser o 11 aqui em base decimal. Tranquilo. Então, tudo que a gente tem a fazer, já que a gente já sabe que esse número aqui em base binária é o 11 em base decimal, o restante do trabalho que eu tenho para fazer é descobrir quem é esse número aqui, que está na parte fracionária, escrito em base binária na base decimal. Então, para eu terminar aqui de resolver o meu problema, eu tenho que descobrir quem é o 0,0111 na base binária em decimal.
Mais uma vez, a gente pode tomar como base a representação de um número com parte fracionária diferente de zero escrito na base decimal, como a forma ou o algoritmo que a gente vai fazer para converter esse número para binário. Por exemplo, o número 0,5432, eu vou colar aqui para vocês, ó. Esse número em questão, 0,5432 em base decimal, ele pode ser expresso como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 1, que é 0,5, mais 4 vezes 10 elevado a menos 2, mais 3 vezes 10 a menos 3, mais 2 vezes 10 a menos 4. E esse número aí, ele pode ser representado dessa maneira porque ele está em base decimal. Por isso, o motivo aí das potências em questão serem potências de 10. Esse número aqui, de fato, olha, nota que ele é o 0,5, mais 0,04, mais 0,003, mais 0,0002, que vem a ser justamente o 0,5432. Tudo bem, isso aí a gente o fez por estar se tratando de base decimal. Só que para a gente converter para binário, a estratégia é a mesma, certo? Então, para que eu consiga converter esse número aqui para base decimal, de binário para decimal, eu faço o seguinte, eu pego o primeiro dos algarismos aqui, que é o 0, represento isso aqui como sendo 0 vezes 2 a menos 1. Estou fazendo dessa maneira porque a base em questão aqui é 2. Somo com o próximo algarismo, que é o 1, vezes 2 elevado a menos 2. Somo com o próximo algarismo, que mais uma vez é o 1, vezes 2 a menos 3. Por fim, eu somo ainda com o último dos algarismos, que é o 1, vezes 2 a menos 4, certo? Então, tudo bem. Para terminar a conversão, então eu calculo cada um desses termos e depois somo. 0 vezes 2 a menos 1 é 0. 1 vezes 2 elevado a menos 2 pode fazer aí dar 0,25. Esse 1 vezes 2 elevado a menos 3 é o 0,125. E, por fim, esse 1 vezes 2 elevado a menos 4 é o 0,625. Se você somar todos esses termos aí, a gente conclui que esse número aqui, que está em binário, em sistema decimal, pode ser expresso como sendo a soma disso aqui, que dá 0,4375. Isso aí representa a conversão desse número binário em decimal. Portanto, a gente pode concluir que aquele número que era o objetivo inicial da gente, o número 1,01,0111 na base 2, ele vem a ser o 11,4375 na base decimal. Então, já foi aí as duas formas de converter o número de binário para decimal. Se esse número só for inteiro, a gente toma a representação utilizando algarismo vezes potências de base 2, iniciando da zero até chegar na última. E se ele tiver parte fracionária, a gente converte inicialmente a parte inteira, guarda o resultado para converter a parte fracionária. Você utiliza a mesma estratégia que a gente utiliza para representar o número decimal, como potências de 10, aí, começando da potência 10 a menos 1 até chegar na última, só que utilizando a potências de 2, porque a base é binária. Então, a gente fez 0 vezes 2, iniciando aqui do menos 1, do mesmo modo como fez no 10, até chegar na última, que veio a ser 1 vezes o 2 a menos 4. Aí. Tudo bem. Agora a gente vai ver como é que a gente faz o procedimento inverso. O processo agora que a gente vai ver é como é que a gente faz uma conversão de um número decimal para binário. Inicialmente, somente um número inteiro, com parte fracionária igual a zero. Depois a gente trata
dos números que tem parte fracionária diferente de zero. Então, nesse momento aqui, a gente vai ver a conversão de número decimal para binário somente com parte inteira. Para exemplificar isso aí, eu vou tomar o número 137, certo? A gente vai ver aqui como é que a gente faz a conversão desse número 137, que está escrito em decimal, em base binária. Para a gente fazer isso, não tem tanta dificuldade assim não, certo? Basicamente, o que a gente faz são sucessivas divisões por 2, certo? Então, o que está representado aqui é o número inicialmente em questão que eu quero representá-lo em base binária. Eu tenho o número 137 na base 10. Se eu desejar representar esse número em base binária, eu faço sucessivas divisões por 2. Aí. Por exemplo, começo dividindo 137 por 2, dá 68, deixa resto 1. E continuo fazendo isso. 68 dividido por 2 dá 34, deixa resto 0. 34, por sua vez, dividido por 2 dá 17, deixa resto 0. O 17 dividido por 2 dá 8, deixa resto 1. E assim por diante. Olha, então como é que eu vou saber a hora de parar? Muito simples. O critério de parada desse método aqui é o que está destacado aqui. Você fará sucessivas divisões por 2. E quando o quociente for igual a zero, isso aí indica o teu critério de parada. Então, o que a gente fez aqui foram sucessivas divisões por 2. E quando a gente encontrou o quociente zero, isso aí indicou o critério de parada da gente. Tá. Quando a gente termina de fazer esse procedimento, a gente pode escrever o número aí convertido para sistema binário da seguinte maneira, olha, a gente escreve de trás para frente, tomando os números que a gente encontrou no resto aqui, como sendo a representação do número em questão. Então, esse número 137 na base 10 aqui, iniciando aqui de baixo para cima, ele pode ser expresso como sendo o número 1, 0, 0, 0, estou indo aqui de baixo para cima, 1, 0, 0 e 1. Então, tomando os restos aqui de baixo para cima, a representação desse 137 na base 10 ficou sendo esse 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 em base binária. Então, foi aí a conversão de número inteiro de base decimal em binário. Faça sucessivas divisões por 2. Quando der quociente 0, você para e escreve aí o número convertido, tomando os restos de baixo para cima, certo? Tranquilo. Vamos para a parte final do vídeo, que é a conversão de um número decimal em binário, agora com parte fracionária não nula, certo? Então, para a gente poder fazer isso aí, a gente vai fazer o método que eu vou descrever aqui abaixo. Olha, eu vou tomar como exemplo aí em questão o número 137,125 na base 10. Tudo bem. Esse número aí, a gente já converteu agora há pouco a parte inteira dele. A gente já sabe que a parte inteira desse número aí em questão, do 137 em decimal, é o 10001,001 em binário. Tudo que a gente tem a fazer é descobrir um modo aí de converter esse número 0,125 que está em base decimal para binário, certo? Então vamos lá. O modo de fazer isso aí é bem tranquilo também, não tem tanta dificuldade não. Eu fiz um esqueminha aqui para facilitar mais aí do entendimento aí desse procedimento, certo? Então, como é que a gente faz aí essa conversão de um número fracionário em decimal para binário? Para a gente conseguir fazer isso, eu tomo um número em questão aqui, que no caso é o 0,125, e a partir desse número eu vou fazer sucessivas multiplicações pela base 2, porque eu estou querendo transformar o número em base binária. Então, perceba o seguinte, quando eu faço 2 vezes 0,125,
eu obtenho o número 0,25. Esse número eu desmembro aqui, nessa espécie de tabela que eu coloquei aqui para vocês, em parte inteira e parte fracionária, certo? Então, o 2 vezes 0,125, que dá 0,25, a parte inteira desse número é 0. Foi isso que eu coloquei aqui. E a parte fracionária desse número é 0,125. Tudo bem. O que eu vou fazer aqui é tomar essa parte fracionária e, a partir dela, eu vou fazer uma nova multiplicação pelo 2, por se tratar da base binária. Então, fazendo 2 vezes 0,125, a gente obtém que o número em questão dá 0,5, que tem parte inteira 0 e que tem parte fracionária 0,5. Esse número aqui que está na parte fracionária, por sua vez, eu faço uma nova multiplicação por 2 e obtenho que 2 vezes 0,5 é 1,0. A parte inteira desse número é 1 e a parte fracionária dele é 0. Olha, se eu obtiver uma parte fracionária igual a 0, isso aí vai indicar o meu critério de parada em questão, certo? Então, quando eu for fazer esse algoritmo dessa conversão de parte fracionária de um número decimal para binário, eu faço esse procedimento que a gente acabou de destacar. Quando eu encontrar uma parte fracionária igual a 0, isso aí vem a ser o meu critério de parada. E, por sua vez, os números que a gente pôs na coluna da parte inteira, na mesma sequência, representam o número em questão que a gente desejava passar para sistema binário. Portanto, o 0,125 aqui em sistema binário, ele vem a ser o 0,001. O 0,125, melhor dizendo, em sistema decimal, ele vem a ser o 0,001 em sistema binário, certo? Para terminar aqui, eu destaquei uma observação que na conversão desses números para sistema binário, pode ser que a parte fracionária desse número aqui em sistema decimal seja finita e em sistema binário seja infinita, certo? É isso que eu vou destacar agora. Só para concluir, então, antes de eu passar para essa parte final, eu sei que esse 137,125 na base 10, ele era o número que eu já sabia aqui na parte inteira, que era 1001, vírgula, o segundo número que eu encontrei aqui, que é o 0,001. Então, depois da vírgula, eu acrescento o 0,001. E esse número aqui em questão, ele vem a ser o 137,125 na base binária. Então, como eu acabei de falar, a observação final é a seguinte, olha, por exemplo, se a gente for converter o número 0,1 em base decimal, olha o que a gente vai obter aqui, ó. Vou colocar aqui e explicar para vocês. Esse número 0,1 pequenininho aqui em base decimal, ele vem a ser um número infinito em sistema binário. A gente vai ver o porquê disso. Olha, eu comecei fazendo aqui o mesmo algoritmo que eu acabei de comentar aí anteriormente para vocês. Eu peguei o número que eu quero passar, converter de decimal para binário e vou fazer sucessivas multiplicações por 2 aí nesse número. Observa que 2 vezes 0,1 é o 0,2. Esse número tem parte inteira 0 e parte fracionária 0,2. O próprio 0,2 eu vou pegar e vou fazer uma multiplicação por 2 nele, ele vai dar o 0,4. E vou continuando fazendo isso, guardando esses números que eu obtenho na parte inteira para representar o meu número no final aí, do algoritmo. Aí eu pego esse 0,4, faço uma nova multiplicação por 2. 2 vezes 0,4 é o 0,8, com parte inteira 0. Se eu tomar aqui 2 vezes esse 0,8, o número que eu obtenho é 1,6. 1,6 ele tem parte inteira 1 e parte fracionária 0,6. Tomo então esse 0,6, faço uma multiplicação por 2,
obtenho o número 1,2. Esse número 1,2, ele tem parte inteira igual a 1 e parte fracionária igual a 0,2. Agora perceba o seguinte, a gente já fez essa multiplicação do 0,2 vezes 2 mais acima aqui no nosso algoritmo. Se você pegar esse 0,2 e for multiplicar por 2, você vai obter essa sequência de passos que tem aqui. Ó. Então, perceba que depois desse zero inicial aqui da parte inteira, a gente ficou num looping aqui que sempre vai obtendo esse 0, 1 e 1, e depois eu acabo obtendo essa mesma sequência mais uma vez, e de novo, e de novo. Então, nesse momento aqui, esse nosso algoritmo em questão deu um loop infinito, como a gente costuma chamar em programação. Então, depois desse zero, eu sempre venho nessa conversão obtendo o 0, 0, 1, 1 e assim por diante. Então, a gente conclui que, na verdade, esse 0,1 em decimal, ele dá uma dízima periódica aí em binário. Ele é o 0,0 e essa parte aqui sempre fica se repetindo aí infinitamente. Então, a gente viu aí os 4 tipos de conversão possível que você pode encontrar para converter número de binário para decimal, de decimal para binário. Isso aí vem a ser um guia definitivo. Qualquer número em questão, por maior que seja e por maior que seja a parte fracionária, tudo que você tem a fazer para fazer a conversão entre esses dois sistemas é utilizar esse raciocínio que a gente comentou aí anteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.